Hoje o nosso programa recebe um deputado federal licenciado, ele que é professor e escritor. Já foi candidato à presidência da República e à Prefeitura de São Paulo. Desde outubro, é o ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Seja muito bem-vindo, Guilherme Boulos. Ministro, agora ministro, né? Já te chamei de candidato, de deputado, agora ministro Guilherme Boulos. Boa noite, bem-vindo. Boa noite a todos vocês. Um prazer estar com vocês aqui na Jovem Pan, no Direto ao Ponto. Espero que a gente faça um ótimo debate com a bancada que temos também, que é qualificadíssima. Recebo aqui a repórter Vitória Bel, diretamente de Brasília. Boa noite, Vitória. Boa noite, Evandro. Boa noite a todos que nos acompanham. Obrigado por aceitar também mais uma vez estar conosco aqui. O comentarista da Jovem Pan e meu colega, meu amigo de 3 em 1, Fábio Piperno. Bem-vindo, Piperno. Tudo bem, Evandro? Um abraço a todos. O também comentarista do Morning Show e diretor do Livres, Mano Ferreira. Boa noite, Mano. Boa noite, Evandro. A doutora em Ciência Política e comentarista do Jornal Jovem Pan, Deise Ciocari. Bem-vinda, Deise. Boa noite, obrigada. E o nosso convidado, o Arthur Rodrigues, que é repórter do Portal Metrópolis. Arthur, as portas estão sempre abertas para você. Boa noite, obrigado. Ministro, eu quero perguntar primeiro a sua avaliação sobre os motivos que levaram Jair Bolsonaro à prisão. Como que o senhor vê esse fato e as decisões que foram inclusive chanceladas hoje pelos ministros da primeira turma? Bem-vindo. Olha, Evandro, o Bolsonaro foi preso, tomou a preventiva agora do Supremo Tribunal Federal e hoje confirmada por unanimidade entre os ministros, por um fato bizarro, que eu acho que ninguém imaginou que veria um presidente da República dar uma de ferreiro e querer soldar uma tornozeleira eletrônica. E o pior, confesso, né, de maneira confessa, gravada num vídeo, ou seja, se alguém ainda achava que era um exagero, uma injustiça, que não existia risco de fuga, para que ele ia arrancar a tornozeleira eletrônica se não fosse para uma tentativa de fuga? Quer dizer, então, eu acho que a prisão foi mais do que justificada. Acho que essa é uma compreensão, inclusive, não só dos ministros supremos, mas da maioria da sociedade brasileira, todo mundo que viu essa cena. Agora, isso só foi o desfecho lamentável de uma série de fatos que levaram o Bolsonaro para essa situação, né? Ele foi condenado por ter tentado dar um golpe de Estado depois de perder uma eleição. Veja, numa democracia, você perde a eleição, você vai para casa, você ganha, você vai para o governo. Você não pode querer virar a mesa. E existem provas absolutamente claras, impressas e auditáveis da tentativa de golpe do Bolsonaro. Eu ouço muita gente dizer, mas ele tentou dar o golpe, não deu, então não seria crime. Gente, imagina uma coisa, se ele tivesse conseguido dar o golpe, a gente não estaria falando aqui, quer dizer, e muito menos ele seria processado e teria que responder na justiça, porque o resultado de todo golpe é um regime ditatorial onde os opositores são silenciados. O crime que está previsto no Código Penal é exatamente o de tentativa de golpe de Estado. Ele tentou, não conseguiu, foi punido. Da mesma forma que ele tentou dar uma de ferreiro para arrancar a tornozeleira, não conseguiu e foi ser preso. Essa é a situação que está se vivendo hoje. Eu acho que depois do vídeo da tornozeleira é muito difícil. Alguém precisa ser muito contra os fatos para poder questionar as razões jurídicas que levaram à prisão preventiva do Bolsonaro. Ministro, antes de abrir o espaço aqui para os nossos amigos, eu só quero tirar uma dúvida, porque nos últimos dias, desde a prisão preventiva de Jair Bolsonaro, muito se falou sobre uma recomendação que veio do Palácio, do próprio presidente Lula, para que o primeiro escalão, os ministros, não se manifestassem sobre a prisão de Jair Bolsonaro. Houve essa recomendação ou não? Ou houve a recomendação e o senhor resolveu mesmo assim fazer a sua análise aqui? Não houve recomendação nenhuma. Eu acho que tem uma coisa que se você está num cargo no governo, você tem que tomar cuidado na maneira como você emite as suas opiniões. Não é porque o que você fala quando você é ministro de Estado, não é só você na pessoa física, no CPF falando, né? É uma fala do governo. Então, eu acho que é um bom senso que existiu no conjunto dos ministros para não existir nenhum tipo de exagero, de visão que pudesse levar
como se uma determinada fala fosse uma posição do governo, mas em nenhum momento houve um voto de silêncio ou uma orientação para que as pessoas não falassem, né? Eu estou falando aqui, já falei antes nas redes sociais, já falei antes em outros órgãos de imprensa, a ministra Gleisi também falou, outros ministros também se posicionaram. É natural que um tema político com alcance para o Brasil inteiro tenha um posicionamento de membros do governo. Vai lá, Vitória Bel. Ministro, obrigada por aceitar nosso convite de participar aqui do Direto ao Ponto. Eu queria já ir para uma pergunta sobre a relação do Congresso com o Palácio do Planalto. Hoje a gente teve uma discussão pelas redes sociais, pelos veículos de imprensa, entre o presidente da Câmara, Hugo Motta, que diz que não precisaria ter relação com o líder do PT, Lindbergh Farias, e o líder Lindbergh Farias, é claro, respondeu pelas redes sociais dizendo que a atitude do Hugo Motta foi imatura. Como que o senhor está vendo agora a relação entre o Congresso e o Palácio do Planalto nesse momento? E eu também incluo nessa pergunta a relação entre Alcolumbre e o presidente Lula, depois da indicação de Jorge Messias, e se não é melhor o Palácio do Planalto tentar fazer um rearranjo político para ajustar essa relação com os presidentes das casas? Olha, Vitória, não é segredo para ninguém que o presidente Lula e a esquerda, a base política e partidária que elegeu o Lula, não tem maioria no Congresso Nacional. Isso é sabido, né? E por isso o governo teve que fazer composição com partidos que não estavam com o Lula na eleição de 2022. Isso é parte do presidencialismo de coalizão no Brasil desde a Constituição de 88. Agora, o que a gente vive hoje, e acho que isso é uma grande preocupação, é uma disfunção institucional. O que quer dizer isso? Pessoal, o legislativo, ele legisla, ele faz as leis, ele é um poder autônomo, não é submetido ao executivo e é assim que tem que ser. O executivo executa. Agora, quando o legislativo passa a abarcar uma parte cada vez maior do orçamento, com emendas parlamentares impositivas, com orçamento secreto, com gastos que não são transparentes, ou seja, você entra numa situação que tem gerado muito conflito nos últimos anos no Brasil. E precisa resolver isso, porque isso torna o país ingovernável, independente de quem esteja na presidência da República. E a função de um deputado e de um senador é poder fazer as leis no país, representar o povo que o elegeu e fazer as leis. Não é ser despachante de orçamento. E me preocupa muito o que a gente tem vivido. Eu estava na Câmara até um mês atrás. Tive os últimos dois anos e meio como deputado e vi isso acontecendo. E eu acho que boa parte dos conflitos que estão acontecendo dessa natureza é por um questionamento que está sendo feito hoje pelo Supremo Tribunal Federal, mas que o próprio presidente Lula já expressou algumas vezes, e membros do governo também expressaram, de que não dá para o governo abrir mão de fazer aquilo para o qual ele foi eleito, que é executar o orçamento, que é fazer as políticas públicas, que é definir as políticas do país. Então, nós temos que superar essa situação. Quem criou, aliás, quem começou a criar isso foi o Eduardo Cunha. Tá? Lá atrás, em 2015, como botou emenda parlamentar impositiva, aí dali para cá só piorou. Então, nós precisamos superar essa situação. Ter divergência entre governo e Congresso é natural. Não conheço um único presidente do Brasil que não teve graus de embate com o Congresso, né? Ter oposição fazendo o seu papel é natural. Agora, um chefe de poder, um presidente da Câmara dos Deputados tem que ter equilíbrio, porque ele teve votos do PL para elegê-lo presidente da Câmara, mas também teve votos do PT, também teve votos de outros partidos da base do governo. E antes de fazer essas declarações intempestivas, é importante que ele considere isso.